Abra a palavra de Deus comigo, por favor, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Enquanto você aqui na igreja procura, eu quero cumprimentar a você que está em casa, em qualquer lugar do Brasil ou fora dele, assistindo a nossa reunião. Fique por aí até o final, Deus vai falar muito com você. Evangelho segundo Mateus, capítulo 27. Eu vou ler apenas o versículo 24. Localize, por favor, Mateus 27, 24. Glória a Deus. Assim que você encontrar, dá um glória a Deus aí, para saber que você já achou. Amém? Então vamos ler? Está escrito assim: Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Presta atenção que eu vou reler. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Eu leio mais uma vez e agora você repete após a minha leitura bem alto e bem forte. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, considerai isso. Quem acredita que Deus vai falar conosco através desta palavra? O teu coração está aberto para ouvir Deus falando com você? Amém? Então deixa a Bíblia aberta no assento e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra do nosso Deus. Isso, vamos aplaudir bastante. E à medida que você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. O mais alto que puder, abra a boca e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Oh Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, a tua palavra será pregada agora. Vem com teu Espírito Santo. Tome agora a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envie, ó Deus, a tua palavra com poder, unção, autoridade, e que a tua palavra, Senhor, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Esse texto que eu acabei de ler para você é muito conhecido, porque ele envolve as últimas horas de vida de Jesus. A condenação de Jesus já foi feita durante a madrugada. Jesus foi preso no Getsêmani enquanto orava com os discípulos. A guarda do templo prendeu Jesus. Ele não reagiu, ele não fugiu. Ele poderia sumir no meio daquela noite, porque ele foi pego num lugar escuro, um jardim muito fechado, com muitas árvores. Era fácil dele sumir no meio das árvores. Mas Jesus fez questão de ser preso. Ele não revidou, ele não evitou, não fugiu. Ele permitiu que fosse levado. Levaram Jesus direto para a casa de Anás, que nem era mais sumo sacerdote, mas continuava exercendo o poder. Não tinha direito de julgar Jesus, mesmo assim o julgou. Depois Jesus foi levado para a casa de Caifás, e na casa de Caifás o sinédrio se reuniu, no meio da madrugada. A Suprema Corte de Israel, os homens que eram considerados os magistrados mais iluminados, as mentes mais brilhantes, os homens de maior respeito em Israel,
mas estavam mancomunados para matar Jesus, se reuniram de madrugada com uma sentença já dada. A sentença já estava combinada, ele tem que ser condenado à morte. Nós temos que encaminhar esse julgamento de forma que ele leve Jesus à sentença de morte. Arrumaram várias testemunhas falsas até que por fim deram a sentença. Ele disse que é o Filho de Deus, isso é blasfêmia, e o pecado de blasfêmia deve ser punido com pena de morte. Lá pelas 6 da manhã ele já tem a sentença: Jesus é réu de morte. Só que eles não podem matar Jesus, curioso isso, eles podem dar a sentença, mas não podem executar a sentença. Então logo cedo eles levam Jesus para esse homem chamado Pôncio Pilatos. Quem era Pôncio Pilatos? Pôncio Pilatos, ele era um procurador romano que morava na Judéia e que governava aquela região. Jerusalém pertence à Judéia, as cidades ali em volta de Jerusalém estavam sob a jurisdição de Pilatos. Pilatos, ele não tinha poder de rei, ele era um procurador romano, um procurador. O procurador, ele recebe autonomia para fazer algumas coisas. Eu sou procurador do pastor João Ribe aqui no Rio Grande do Norte. Então tem coisas que são necessárias ser feitas e ele não precisa vir pessoalmente fazer. Eu vou lá e faço em nome dele, em nome da igreja. O procurador romano na Judéia era Pôncio Pilatos. Então ele tinha autoridade para decidir. Ele tinha autoridade para dar a sentença. Ele tinha autoridade para absolver e tinha autoridade para condenar. Por isso que levaram Jesus a Pilatos. Só que quando Pilatos vê Jesus, ele fica pensando: o que eu tenho a ver com isso? Eu nem sei o que esse homem está fazendo aqui, eu nunca nem vi esse homem. Julguem vocês, eu não quero me envolver com isso. Mas disseram: não, você vai ter que se envolver nesse caso, porque nós queremos que ele morra, e nós não temos condição de matar ninguém. Aí o Pilatos ficou assustado. Vocês querem que eu mate esse homem? Mas por quê? Aí ele decide então interrogar Jesus. O problema é que no interrogatório feito por Pilatos, Jesus não disse nada. E fica difícil quando o réu não fala nada. Como é que o juiz vai dar uma sentença sem que o réu diga nada? Se torna mais difícil. Só que na jurisprudência existe uma coisa chamada foro íntimo. Você sabe o que é foro íntimo? É a consciência do magistrado. É quando o magistrado ele entende por ele mesmo, a consciência dele decide que a tal pessoa é inocente ou é culpada. E mesmo que Jesus não tivesse dito nada para conseguir provar a sua inocência, por uma questão de foro íntimo, o Pilatos entende que Jesus é inocente. E ele quer soltar Jesus. A sua consciência diz que é o certo a fazer. Mas ele não solta Jesus porque ele é um covarde. Ele pensa assim: se eu soltar esse homem sem fazer nada com ele, eu vou arrumar um baita de um problema, porque esse pessoal vai ficar no meu pé. Esse pessoal vai falar mal de mim lá para o imperador. Eu tenho que dar uma baita de uma surra nesse homem para ele não arrumar mais problema. Aí entregou Jesus para ser açoitado. O açoite que fizeram com Jesus foi tão violento que quase o mataram no açoite. Quando Pilatos entrega Jesus depois de ser açoitado e diz: está aqui, já dei uma lição, leva esse homem embora, ele é inocente. Dizem: não, não é só para dar um castigo, é para matar. Ele tem que morrer. Aí o Pilatos decide: não, matar eu não vou. Não vou matar um homem que é inocente, eu não quero carregar essa culpa. Ah, mas ele tem que morrer porque ele blasfemou. Não, mas eu falei com ele, ele é inocente. Gente, é absurdo isso que vocês querem. Eu não vou matar um homem inocente. Por fim, Pilatos toma essa decisão aqui que eu li para você. Eu vou ler de novo. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão,
dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. O que Pilatos está fazendo? Se omitindo. Quando Pilatos lava as mãos diante do povo, ele está deixando de fazer o que só ele poderia fazer, porque ele era o único procurador romano na Judéia. Ele era a única pessoa que tinha autoridade para dizer: esse homem é inocente, ponto final, ele vai embora para casa, e ai de quem botar o dedo nele, hein? Pilatos tinha autoridade para fazer isso. Por que não fez? Se acovardou. Lavou as mãos dizendo: olha, façam com ele o que vocês quiserem, mas eu estou fora. Eu não tenho culpa nisso. O que acontecer com ele daqui para frente não é mais assunto meu, não é mais problema meu. Eu, por mim, decido que ele tem que ser solto. Mas como vocês não querem isso, façam o que acharem melhor. Decidam vocês. E eu gostaria de ouvir a tua resposta agora. Responde para mim com toda sinceridade, de voz alta. Pilatos ter lavado as mãos fez ele se tornar inocente? O que vocês acham? Sim ou não? Responde aí, sim ou não? Não? Quem acha que não? Eu concordo com você. Por mais que ele fez aquele teatrinho, lavou as mãos, eu não tenho nada com isso, hein? Olha, vocês que decidem. Ele lavar as mãos ali não fez com que ele ficasse inocente diante de Deus. Pilatos foi culpado, sim, e vai sofrer as penas desta omissão. Por que ele não quis dar a sentença favorável a Jesus? Porque ele tinha medo de perder o seu posto, de perder o seu cargo. Mas sabe o que aconteceu com Pilatos anos depois? Foi feita uma investigação, descobriram vários erros no governo de Pilatos, e Roma extraiu, tirou dele o poder. Pilatos, que não fez o que era certo para se manter no poder, perdeu de qualquer jeito. E o pior de tudo, Pilatos ficou com a consciência atormentada de tal forma, que estudos dizem que Pilatos morreu louco, lavando as mãos constantemente e repetindo aquela frase: eu estou inocente do sangue desse justo. Estou inocente do sangue desse justo. Lavando as mãos o tempo todo. Ficou louco. Uma consciência atormentada por não ter feito aquilo que tinha que se fazer. Eu quero falar hoje com você que está aqui, você que me assiste, acerca de um pecado pouco conhecido, que muita gente talvez nem acha que é pecado, ou nem sabia que era pecado. O pecado da omissão. Diga comigo: pecado da omissão. O que é o pecado da omissão? É quando eu deixo de fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. É quando eu deixo de agir na hora de agir. É quando eu deixo de falar o que eu tenho que falar. É quando eu deixo de me posicionar quando eu tenho que me posicionar. É quando eu deixo de decidir e faço com que outros decidam no meu lugar. Eu quero ser bem direto e claro com você. Todas as vezes que você deixar de decidir, essa já é uma decisão. Quem entendeu o que eu disse? Deixar de decidir é uma decisão. O Pilatos ter dito assim: eu não vou me envolver, foi a decisão dele. Omissão. Eu lavo as mãos, foi a decisão dele. E sempre que você deixa de assumir uma posição em momentos necessários, alguém vai assumir a posição no seu lugar. E na maioria das vezes, esse que assumir a decisão no seu lugar, esse que assumir a posição no seu lugar, não vai fazer o que é certo. Pilatos deixou de decidir e alguém decidiu no lugar dele. Quem? A multidão. E a multidão decidiu por quê? Soltar Barrabás e crucificar Jesus. Ou seja, a multidão decidiu totalmente o contrário do que estava na consciência de Pilatos, que era o certo a se fazer. Minha gente, nós precisamos abrir os nossos olhos para entender
que Deus exige que a gente se posicione em algumas áreas da nossa vida, que a gente fale, que a gente haja, que a gente faça certas coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, a família. A tua família é uma responsabilidade que Deus entregou nas tuas mãos. Não adianta você dizer assim: ah, minha família está nas mãos de Deus, Deus vai cuidar, Deus vai trabalhar, Deus vai salvar, Deus vai fazer, e joga a responsabilidade da sua família toda para Deus. Você precisa entender que Deus te deu uma família. Deus te deu. Deus entregou de presente para você e falou: toma, esse filho eu estou te dando. Toma, esse esposo eu estou te dando, essa mulher eu estou lhe dando, essa família eu estou lhe dando. Deus te deu de presente a sua família. Quem considera a família um presente de Deus? É um presente que Deus lhe deu. Só que com esse presente Deus também lhe deu responsabilidades. Então às vezes a gente começa a ver os problemas que a família tem e começamos a pensar assim: ah, minha família é problemática demais. Não, misericórdia. Esse meu marido é problemático demais. Ih, essa minha mulher é problemática demais. Ah, esse meu filho é rebelde demais, é desobediente demais. Ih, a minha mãe, coitada, é cabeça dura demais. O meu pai, ô velho teimoso. Ah, eu desisto. Ah, chega. Quer saber de um negócio? Eu não vou mais perder meu tempo com a minha família. Eu não vou mais insistir com esse meu casamento, eu não vou mais insistir com esse meu filho, eu não vou mais falar, estou cansado, eu vou deixar para lá, eu vou largar. Você está lavando as mãos com a sua família. Olha o que disse Paulo para Timóteo, e Deus fez questão que ficasse registrado aqui, porque essa palavra também é para mim, não é só para Timóteo não, é para mim, é para você. Primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. O que tem de gente que está se omitindo na responsabilidade com a família. Olha o que diz Tiago, 1 Timóteo 5,8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior, não é igual não, é pior do que o infiel. O que Deus está dizendo aqui? Você não está fazendo o que tinha que fazer pela tua própria família? Você está se omitindo às responsabilidades com a sua própria família? E quando eu digo que nós temos uma responsabilidade com a família, não é só a responsabilidade de colocar comida na mesa. É também. E se alguém deixa de fazer isso, está sendo pior do que o incrédulo, porque até o incrédulo tem esse senso de responsabilidade. Não é só o educar no bom caminho, dar bons modos, dar princípios, ensinar valores. Isso aí você sabe que tem que fazer, e se não faz, está pecando, porque até o infiel sabe disso e faz isso. Mas nós temos, além de tudo, uma responsabilidade espiritual com a nossa família. Deus te salvou primeiro, por que será? Já parou para pensar nisso? Tem outras pessoas da sua família que ainda não estão salvas. Quem tem na família gente que ainda não é salvo? Tem. Mas o Senhor te chamou primeiro. Por quê? Porque Ele entendeu que você é a pessoa por quem Ele vai começar a obra de salvação. A promessa de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e toda a tua casa. Então, você é o primeiro. E a partir de você, Deus quer salvar toda a sua casa, toda a sua família. Mas se você cansar da batalha, se você disser: não, eu estou cansado de orar, de jejuar, de fazer campanha, de lutar pela salvação da minha família, porque parece que quanto mais eu oro, mais cabeça dura eles ficam, mais coração fechado eles ficam. Quer saber? Eu agora vou orar só por mim, não vou mais orar pela minha família, não vou mais clamar pela salvação da minha família. Se você pensar assim, você está sendo pior do que o infiel. Você não pode ser omisso
no que diz respeito à família. Eu concordo que você talvez esteja cansado, porque a batalha cansa. Cansa ou não cansa? Quem acha que cansa? A guerra espiritual é desgastante demais, misericórdia. Tem hora que a gente está sem força até para respirar. Mas mesmo nesses momentos, nós temos que continuar seguindo. E quando você não aguentar mais, você tem que pedir força ao Espírito Santo e continuar na batalha. Você não pode simplesmente largar, abrir mão. Dizer, o meu filho é um caso perdido, ou o meu casamento não tem mais jeito, ou os meus parentes são idólatras demais e nunca vão abrir o coração para Jesus. Não adianta pregar, não adianta falar, eles não vão ouvir. Não pense assim, não lave as tuas mãos. Continue orando pela tua família, continue pregando para a tua família, continue fazendo campanha, continue insistindo, continue chamando, porque uma hora a semente do Evangelho vai dar fruto, e você vai ver o seu trabalho dando resultado, a tua família toda servindo ao Senhor. Não se omita da sua responsabilidade. Pastor, eu não quero, só pode falar o que for, eu já desisti. Eu te perguntei agorinha, Pilatos ficou inocente por ter lavado as mãos, sim ou não? Pois é, e você acha que vai ficar? Você acha que se você abrir mão da tua família, você vai ficar inocente diante de Deus? Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar as oportunidades que você teve de anunciar Jesus para a tua família e recusou. Então não perca essa oportunidade. Tem gente se omitindo até em anunciar o Evangelho. É triste, é lamentável o que eu vou dizer, mas é uma verdade dura que tem que ser dita. A igreja do século 21 é a igreja mais preguiçosa de todos os tempos. Em toda a história da igreja cristã no mundo, nunca houve uma época de crentes tão preguiçosos como os nossos, como a nossa época, a nossa geração. Sabe por quê? A igreja cristã primitiva não tinha isso que você tem na mão. O que você tem na mão aí agora? Palavra de Deus. Eles não tinham não. Lá na sinagoga, lá no lugar de ajuntamento deles, tinha um baú cheio de rolos de textos, que tinha uma ou outra pessoa que sabia ler aquilo, e que tinha que abrir aquele rolo gigante e ficar desenrolando de um lado, enrolando do outro, e lendo. Era um trabalhão medonho para abrir aquilo e para ler. O povo mesmo não tinha. O povo daquela época, eles não tinham programa de rádio, programa de televisão, internet, meios de comunicação em massa. Eles não tinham Bíblia, eles não tinham nada, música sacra, música cristã para evangelizar, louvor, nada que a gente tem hoje eles não tinham. A única coisa que eles tinham, sabe o que? Era o seu testemunho de vida. Era a única arma que eles tinham para evangelizar. E era a única arma que eles usavam, mas ganharam o mundo todo da época para Jesus. Só falando o testemunho deles. Você pode olhar para a Bíblia, você vai ver João capítulo 4, Jesus fala com a mulher samaritana. No mesmo capítulo 4 de João, depois está escrito que a mulher samaritana pregou para todo mundo da cidade dela, e a cidade dela inteira se converteu com o testemunho dela. Uma hora atrás, a mulher, uma perturbada, com a vida toda torta, encontrou Jesus, Jesus transformou, libertou. Daqui a pouco a mulher é uma missionária que ganhou a cidade dela toda. Que coisa, hein? Você olha o exemplo do endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno era o doido da cidade, era o terror da cidade, era o perturbado, o endemoniado da cidade. Todo mundo tinha medo dele. O homem fedia, o homem era a aparência de monstro. Todo mundo tinha pavor de passar em Gadara só por causa daquele homem. Jesus foi lá em Gadara. Jesus expulsou os demônios que estavam naquele homem, libertou, deu dignidade, deu a ele uma vida nova. Aquele homem se tornou um pregador, que ganhou não só a cidade dele, a cidade de Gadara. Ele ganhou Decápolis inteira, 10 cidades inteiras, só dando testemunho dele. Eles não tinham ferramentas que nós temos, eles só tinham testemunho.
Quando eu digo que a igreja cristã atual é uma igreja preguiçosa, sabe por quê? É uma igreja que se omite até de dar o testemunho do que Deus fez nas suas vidas. Se eu perguntar aqui, quem tem um grande testemunho de transformação de vida? Todo mundo aqui tem, todo mundo tem, todos, sem exceção. Sabe por quê? Porque você era um pecador, você estava perdido, você estava caminhando para a condenação, mas Jesus entrou no teu caminho, te trouxe para cá e hoje você está caminhando para a salvação. Quem aqui é salvo? Levanta a mão. Quem está no caminho da salvação? Isso aí é uma grande obra que Jesus fez na sua vida. Agora, tem uns aqui que estavam viciados, tem uns aqui que estavam à beira da morte, foram resgatados de uma enfermidade terrível, outros estavam pensando até em tirar a própria vida numa depressão profunda. Cada um tem uma história. O fato é que hoje você está na presença de Deus e você tem a oportunidade de contar para as pessoas o que Jesus fez na tua vida e salvar vidas só com o seu testemunho. Às vezes um testemunho salva mais do que uma pregação de 40 minutos. Eu sou pregador, mas eu tenho a humildade de dizer para você que um testemunho de uma pessoa às vezes é mais eficiente do que 1 hora de mensagem minha. Eu prego 1 hora, lá vai Bíblia e vem Bíblia, e vai Jesus, e vem João, e vai Mateus, e foi Moisés, e às vezes as pessoas não entenderam nada que eu preguei. Mas aí sobe uma pessoa, fala 5 minutos no altar, minha vida era assim, 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 assim. Aí eu entrei na igreja, Jesus transformou minha vida, hoje eu estou servindo a Deus. Só acaba de dar o testemunho, alguém lá do outro lado da TV diz assim: eu vou nessa igreja que eu quero Jesus fazendo essa obra na minha vida. Ela nem ouviu o que eu preguei, ou o que o pastor João Henrique pregou, mas aquele testemunho mexeu com ela. Quem está entendendo aqui? Só que muita gente se omite até disso. Sabe por quê? Porque diz assim: eu morro de vergonha. Morro de vergonha de subir lá no altar e contar, além de que o meu testemunho é só meu, é para mim, a obra que Jesus fez na minha vida, ninguém precisa saber, né? Você está se omitindo, você está tirando a oportunidade de muita gente de conhecer Jesus através do que Ele fez na tua vida. O que a palavra diz? O Pilatos lavou as mãos dizendo: não, eu não vou fazer nada não. Eu não vou decidir nada não. Você está se omitindo de levar o Evangelho. Sabe que hoje em dia nós vivemos rodeados de pessoas precisando da palavra de Deus. Rodeados. Onde você for tem gente precisando ouvir a palavra. Você vai na academia, tem gente lá na academia precisando ouvir a palavra. Você trabalha numa loja, num comércio, num escritório, seja lá onde for, lá no seu trabalho tem gente precisando ouvir a palavra. Você mora num condomínio com um monte de gente, lá naquele condomínio com um monte de gente, tem muita gente que precisa ouvir a palavra. Você estuda numa sala de aula, numa escola, numa faculdade, num curso profissionalizante, seja lá no que for, naquele curso, naquela escola, naquela faculdade, tem muita gente que precisa ouvir a palavra. Você pega uma fila num determinado lugar para ser atendido por alguém, lá naquela fila onde você está aguardando, tem outras pessoas na mesma fila precisando ouvir a palavra. Você pega um ônibus para ir para a tua casa, para ir para o teu trabalho, para ir para qualquer lugar, naquele ônibus está cheio de gente precisando ouvir a palavra, e você sabe disso, porque o Espírito Santo te fala. Fala ou não fala? Mas a gente lá na nossa alma diz assim: eu vou ficar quieto, não vou falar de Jesus para ninguém não. Eu não tenho coragem não, eu não tenho esse chamado não. Deixa o pastor pregar lá no altar, eu não. Você está se omitindo de cumprir o ID. O ID de Jesus não é só para mim, é para você também. Abre comigo aí em Marcos 16:15. Você precisa aceitar esse chamado, porque quando a gente fala do ID de Jesus, as pessoas acham que esse ID é tipo entrar num avião e ir para a África, né? Pregar lá, pessoal lá. Só que esse ID pelo mundo e pregar é qualquer lugar, a tua casa, a tua rua, o teu bairro também faz parte do mundo. Qualquer lugar faz parte do mundo, qualquer lugar onde você estiver você pode pregar. Esse ide é para você também. Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Alguns exegetas da Bíblia dizem que o termo correto não é ide, é indo, verbo ir
no gerúndio. O gerúndio é a ação contínua do verbo. Indo pregai o evangelho a toda criatura. Indo para onde? Indo para a escola, indo para o trabalho, indo para qualquer lugar onde você estiver, ao longo da sua vida, no seu dia a dia, ao tempo todo, indo, pregue o evangelho, anuncie a obra de salvação, não se omita. Sabe por quê? Tem almas perecendo à sua volta, e você está fazendo o quê por essas almas? Lavando as mãos e dizendo: não é comigo, não é problema meu. O que mais você está se omitindo? Você está sendo omisso acerca do futuro da nossa nação? Você está olhando essa baderna que está acontecendo no mundo todo e também no Brasil, e você está de braço cruzado dizendo: isso aí é problema meu. Não, eu não vou me meter nesse negócio, eu não vou entrar nesse meio. Isso aí, rapaz, aí eu não vou resolver isso, eu não vou mudar nada, então eu não vou nem me meter nesse assunto. É assim que você pensa? Você está sendo tão omisso quanto Pilatos. Você está lavando as suas mãos e dizendo: não, isso aí não é problema meu, eu não vou me meter nesse assunto. Toda vez que você deixa de decidir, essa já é a tua decisão. Lembre-se disso. Deixa de escolher, alguém vai escolher no teu lugar. Pilatos deixou de escolher, deixou de decidir. O que aconteceu? A multidão foi lá e escolheu no lugar dele, e fez a pior escolha possível. Queridos, o diabo tem planos para a nossa nação. Diga misericórdia. Você não ouviu errado não, eu falei o diabo mesmo. O diabo tem planos para a nossa nação. Tem planos. E tem até candidato. E tem pressa de executar esses planos. E se você olhar para a palavra de Deus, os planos do diabo para a nação estão muito claros aqui em João 10:10. Abre aí, por favor, João capítulo 10, verso 10. Olha os planos do diabo para a nossa nação, quais são? Quem falou isso aqui foi Jesus. O ladrão, engraçado, né? Jesus não precisou falar o diabo, ele falou o ladrão. E não precisa nem chamar de diabo. Falou que é ladrão, já sabe que é o diabo. Porque ladrão é uma atitude maligna. Aquele que é de Deus não pode ser ladrão. E quem é ladrão não pode ser de Deus. É uma lógica meio simples, você não acha? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Esse é o plano do diabo para a nossa nação. O diabo quer roubar a nossa nação. O Brasil é um país rico, próspero, com muitas belezas, com muitas riquezas, com muito potencial. Mas o diabo quer roubar a nossa nação, porque o prazer do diabo é a miséria do povo. O diabo quer ver quanto mais miséria, melhor. Então ele quer roubar tudo que for possível para deixar o ser humano vivendo na pior. O que mais ele quer? Matar. E esse matar não é só matar a vida, matar o corpo, matar sonhos, matar a esperança, matar a fé, matar tudo que for possível. Destruir. Essa destruição não é só física, tipo um furacão que vem e destrói a cidade. É uma destruição moral, é uma destruição social. Esse é o plano do diabo. E aí nós vamos olhar para o diabo fazendo o seu plano sair do papel e vamos lavar as mãos, e vamos dizer: esse mundo já é um maligno, né? Então deixa o diabo fazer a bagunça dele aí, deixa o diabo fazer o que quiser. Nós estamos na terra com um propósito. Diga comigo: a igreja de Jesus está na terra com um propósito. Qual que é o propósito da igreja na terra, você sabe? Jesus disse: vós sois o sal da terra. Nós somos o sal da terra. Na época de Jesus não tinha refrigerador, lembra? Não tinha freezer, mas já tinha carne, e o povo já comia carne. Já parou para pensar como é que o povo matava um animal hoje e comia a carne dele a semana inteira? 10 dias. Como é que eles faziam?
Porque quem mata um boi hoje não come a carne dele toda num dia só, por maior que seja a família. Então eles matavam o animal, pegavam aquela carne e salgavam, porque o sal fazia com que a carne não apodrecesse. O processo era adiado, né? A carne durava mais tempo. É fácil de entender o que o sal significa. O sal, ele é aquele que dá sabor. Alguém já ficou internado e comeu a comida do hospital? Quem já comeu a comida do hospital? Às vezes a cara é até boa, né? Você está morrendo de fome, esperando aquela comidinha chegar. Aí eles dizem, vem aquela enfermeira com aquele sorriso lindo, trazendo aquela comida maravilhosa. E você cheio de fome, oh glória! Quando você põe na boca, tem gosto de nada com coisa nenhuma, né? Mas por quê? Porque eles olharam lá o seu quadro, viu que você tem pressão um pouco alta, eles vão te dar comida salgada? Não, né? Por quê? Para preservar a sua saúde. Mas vamos ser honestos, a comida sem sal é gostosa? É saborosa? É horrível, né? Jesus disse que nós somos o sal. Esse mundo sem a igreja tem gosto de nada. Esse mundo sem a igreja não tem sabor, não tem sentido. Nós estamos nesse mundo para dar o sabor, para dar o gosto, para dar o tempero. Para que o sal serve? Para preservar. A coisa só não está pior nesse país por causa da igreja que ainda está na terra, orando por essa nação, pregando a verdade do evangelho. Mas Jesus falou, se o sal ficar insípido, ou insosso, como se diz aqui, serve para quê? Para nada. Não serve para nada. Senão para ser jogado na terra e pisado pelos homens. Se a igreja não fizer o papel que Deus quer que ela faça, para que ela serve então? Estamos na terra para quê? Porque se é para evangelizar, o povo não quer evangelizar. É para defender a família, o povo não está nem aí para a família. É para orar pela nação, o povo não quer nem orar pela nação, nem se posicionar acerca daquilo que a palavra defende. Então o que a igreja está fazendo na terra, me diga? Nós temos que fazer o que Deus quer que façamos, porque se a gente continuar se omitindo, outros, usados pelo diabo, vão fazer o que nós teríamos que fazer. Jesus é o meu exemplo de vida, para quem também ele é um exemplo de vida. Então fique sabendo que Jesus não era omisso, viu? Jesus não era omisso. Jesus não tinha medo do tal cancelamento, que hoje as pessoas têm tanto medo. Às vezes as pessoas deixam de falar o que tem que ser dito, deixam de fazer o que tem que ser feito, porque tem medo do cancelamento, do que as pessoas vão dizer, de como elas vão olhar para mim depois. Jesus não estava nem aí para a opinião de ninguém, ele falava o que tinha que ser dito e ponto final. Se a mensagem fosse dura, ele no final ainda dizia, e vocês querem ir embora também? E os discípulos diziam, não, só tu tens as palavras da vida eterna, o discurso é duro, mas nós vamos ouvir até o final. Você olha para Jesus, ele era um homem famoso, ele poderia pensar assim, não vai pegar bem se eu for visto ao lado de publicanos. O que vão pensar de mim? Não vai pegar bem se eu for visto ao lado de pecadores, de meretrizes, vão falar mal de mim. Então, Deus vai mandar outro para pregar para essas pessoas. Eu não posso ir, que eu tenho que reservar a minha imagem. Jesus estava preocupado com a sua imagem pessoal ou com a salvação das almas dos pecadores? Jesus pregava para publicano, Jesus pregava para pecadores, para meretrizes, para todo tipo de gente, e ele não estava preocupado com a sua imagem, com o que iam dizer. Ele não ficava se omitindo da sua responsabilidade. Ele era criticado por isso, sim ou não? Muito. Ele era duramente criticado. E o que ele respondia? Os sãos não precisam de médico, quem precisam são os doentes. Ele não estava nem um pouco preocupado com o cancelamento, com as críticas. A preocupação de Jesus era cumprir o seu propósito. Se nós queremos ser chamados cristãos, nós temos que assumir o nosso propósito na terra. Jesus uma vez falou que o servo que sabe a vontade do seu Senhor e não faz, será castigado por isso. Lucas capítulo 12, versículo 47.
Eu sou servo de Deus, eu tenho muito temor do meu Senhor. Muito temor. Porque eu sei que se eu deixar de fazer o que Deus quer que eu faça, eu vou ser castigado por isso. E eu não quero ser castigado, então tudo que Ele quer que eu faça, eu faço. Mesmo que doa, mesmo que seja desagradável às vezes, mesmo que seja pesado às vezes. Olha o que Jesus falou em Lucas 12:47. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Você quer ser castigado naquele grande dia? Deus olhar para você e dizer assim: escuta, você sabia que aquela pessoa que trabalhava com você não conhecia a minha palavra, e aquela pessoa que trabalhava com você sabia que você ia para a igreja. Todo dia ela ficava esperando você pregar para ela, você nunca pregou. Você vai ser castigado por isso. Já pensou? O Senhor te dizia assim: aquele teu vizinho lá, ele sabia que você era crente. Todo dia ele esperava uma palavra tua. Você nunca falou do meu amor para aquele teu vizinho, e todo dia ele estava esperando ouvir, mas você nunca falava. Você vai ser castigado por isso. Seus colegas de escola, de faculdade, eles sabiam que você me servia, e eles esperavam ouvir da tua boca uma palavra a respeito do meu amor, ou pelo menos que você testemunhasse do que eu fiz na tua vida, e nem isso você fez. Vai ser castigado por isso. Sabia a vontade do Pai e não fez. Coloca uma coisa na tua cabeça, e eu vou terminar aqui a mensagem. Para Deus, fazer o que é errado é pecado. E para Deus, deixar de fazer o que é certo é tão pecado quanto fazer o que é errado. Vamos em Tiago 4,17. Se você acha que só está pecando quem está fazendo o que é errado, então fique sabendo que não fazer nada, nem o que é errado, nem o que é certo, ou seja, ficar omisso, ficar em cima do muro, também é pecado. Porque você sabe que tem que fazer e não está fazendo, está pecando. Tiago capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Toda a igreja fique de pé. É séria essa palavra. Você não está fazendo o que tem que fazer, está pecando por isso. Feche os teus olhos um instante. O que é que você sabe que tem que fazer e ainda não fez, hein? Você sabe que precisa entregar a tua vida para Jesus. Você sabe. Quantas e quantas pregações você já assistiu na televisão, na internet, pessoalmente na igreja, como está aqui agora assistindo? E todo culto o pastor diz: quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer receber Jesus como Senhor e Salvador, você sabe que precisa entregar a vida para Jesus. Só que você ainda não fez isso. Por quê? Porque você está preocupado com o que os teus amigos vão pensar, com o que a tua família vai dizer, com o que as pessoas vão comentar nas suas redes sociais. Se te virem postando uma foto na igreja, já pensou? Vão deixar até de me seguir, vão me criticar, vão debochar de mim. Você está deixando de entregar a tua vida para Jesus, preocupado com a opinião das pessoas. Você tinha que se preocupar com o que Deus pensa a teu respeito. E não interessa a opinião de mais ninguém, é a opinião de Deus que vale, porque é Ele que vai te dar a vida eterna. O que é que você ainda não fez e precisa fazer? Você precisa voltar para Jesus, né? Se afastou de novo, caiu de novo, mas o Pai te ama tanto que Ele está mais uma vez dizendo: filho, volta, filha, volta. Agora, se você não fizer o que sabe que tem que fazer, você está pecando. Pastor, eu
eu não estou desviado, eu estou na igreja, estou firme. Agora eu confesso, eu parei de orar pela minha família já tem um tempo. Eu desisti desse negócio de fazer campanha, de orar pela salvação, de orar pela transformação. Eu larguei para lá, eu abri mão. Você sabe que tem que fazer e deixou de fazer, é? Então volte a fazer. Volte a fazer o que é certo. Volte a praticar a palavra. Volte a orar. Volte a ler a palavra. Volte a jejuar. Volte a evangelizar. O que é mais que você sabe que tem que fazer e não está fazendo? É tempo de se consertar diante de Deus. Eu quero falar com você que está aqui e ainda não entregou a vida para Jesus. Quer entregar agora? Levante a sua mão bem alto junto com a minha, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Se você quer receber a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, levante agora a sua mão que eu vou orar por você. Tem alguém nessa situação hoje? Se tem, levante a mão. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei e eu quero me reconciliar. Levante a sua mão se tem alguém que se afastou e quer se reconciliar com Jesus. Tem alguém assim? Levante a sua mão, não tenha vergonha não. Eu vou orar por você. Não tem? Deixa eu falar com você que está me assistindo em casa, em qualquer lugar. O Senhor Deus está falando com você. Você quer agora entregar tua vida para Jesus, voltar para Jesus, para ter o seu nome escrito no livro da vida? Quer? Aí onde você está, dobra o teu joelho, faça essa oração comigo. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui na igreja, e você que está em casa agora, faça essa oração também. Entrega a tua vida a Jesus, volte para Jesus, filho pródigo, filha pródiga. Eu quero convidar a toda a igreja agora a pôr a mão sobre o local do seu coração. Essa é a oração pela família. Se você está aqui acompanhado de alguém da sua família, eu gostaria muito que você segurasse a mão desse teu parente que está aqui, os casais, os pais e filhos, os irmãos. Segure a mão, tem alguém da tua família aí com você? Você é um bem-aventurado por isso. Segura a mão desse teu parente aí, ora junto. Pastor, como eu gostaria que alguém da minha família estivesse aqui. Ainda não. Então coloca a mão sobre o teu coração e você vai clamar. Você vai clamar para Deus salvar toda a tua casa, toda a tua família. Ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, com mais fé e convicção, meu Deus e meu Pai, eu ouvi tua palavra e não vou ficar omisso, não vou lavar as mãos. Eu vou tomar uma posição de guerreiro, de guerreira. Eu vou lutar em oração para que a minha família seja salva, transformada, liberta para a glória do teu nome. Escuta, Senhor, a minha oração em nome de Jesus.